Então, com a resposta à nossa interatividade. Assinale a alternativa correta acerca dos aspectos populacionais dos estados. Letra C. Os estudos das populações são importantes à realização de políticas, porém servem também à manipulação estatística, por exemplo. Reafirma, né, e repete aquilo que nós mostramos há pouco. Os aspectos territoriais ou físicos, né, biológicos, ecológicos do Estado, quer dizer, na teoria tradicional do Estado, ela traz assim, o Estado é formado por território, população e governo. Então nós estamos, né, mostrando os aspectos clássicos, mas como é que eles podem ser também do ponto de vista crítico. Um autor da geografia política clássica, o Hatzel, trazido por um outro autor, Correia, tanto na obra elementar do Hatzel, né, sobre o solo que o Estado precisa ter, sobre os aspectos orgânicos desse Estado, quanto nos comentários que são trazidos aqui, mostram qual é a relação que a sociedade tem com a sua natureza, com os seus recursos, e que o Estado é consequência desse... ele um elo, né, que vai justamente fazer as conexões entre esse solo e essa sociedade. E a sociedade, por sua vez, também vai ser a própria ligação entre o aparato público, né, o aparato político, estatal, e os recursos, né, e essa natureza. Enfim, quando o Hatzel fala em solo, ele não está falando apenas do assoalho, da agricultura ou da geomorfologia, enfim, da topografia. Ele está falando de elementos ecológicos, recursos complexos, enfim, toda a base de recursos que sustentam uma população, a sociedade, enfim. Então, ele vai trazer essa ideia de território de uma maneira bem interessante no século XIX. Para Milton Santos, né, preocupados também com essa questão do poder, ele vai falar do território em duas formas, né? Repetindo o próprio slide, ele vai mostrar que existe uma dimensão territorial que é das práticas sociais, assim como tem uma política cotidiana, tem um território que é vivido, né, de um modo, quer dizer, cotidiano, no mundo da vida, no próprio senso comum, ou seja, nós temos um território da própria vida. E quando eu considero o território do ponto de vista das instituições, eu vou mostrar que essas instituições, como o Estado, têm um território, né? Esse Estado, ele tem uma base territorial. Então, são dois grandes planos de existência territorial. O território que eu ocupo com o meu corpo e o território que o Estado ocupa, né, pela via institucional, legislativa, de sua soberania, né? Essa ideia da soberania, né, essa ideia de que o Estado ele tem um domínio sobre um território, é a própria ideia de que a sociedade é soberana, ou seja, não importa se eu digo que a soberania é do Estado, é da sociedade, eu estou falando a mesma coisa. Sendo o Estado uma projeção do próprio poder da sociedade, é claro que eu estou estabelecendo essas relações do ponto de vista formal e que na prática a sociedade, boa parte da sociedade se afasta do funcionamento do Estado. Esse é um problema que deve ser encarado, que é um problema fundamental da própria ciência política, né? Essa ciência política, ela deve ter respostas para isso e deve trazer considerações para essas questões. Então, soberania territorial, a soberania da sociedade, a soberania, então, sobre o território, são formas de dizer a mesma coisa com mudança de foco. Eu estou pondo mais foco
nos recursos, nos limites, nas fronteiras do país. Eu estou pondo foco nas divisões e classificações e relações sociológicas. Eu estou colocando mais peso na soberania que o próprio aparato público, o seu governo estabelece, enfim. No final, é a mesma entidade e é a mesma unidade, né, que é o país. A consideração sobre do país, né, dos países, a consideração sobre o Estado Nacional, que é do modo como nós conhecemos, né, contemporâneo, ele tem seu surgimento no período moderno. Ele é uma criação, né, estabelecida, um acordo, né, de Westfália, no século XVII. É um acordo importante, porque a partir dele a gente consegue perceber que ali são colocados alguns temores, a exigência de algumas garantias para que os países consigam coexistir, não é? Então, reconhecem-se os países uns aos outros, né, estabelecendo um campo de ação entre eles, que nós vamos chamar de sistema interestatal, podemos chamar de economia internacional. A ideia de que é um campo entre estados é que não pode desaparecer. É isso que está na base de qualquer alusão, seja das relações internacionais, da economia internacional, seja campo diplomático internacional, não importa. É um plano que se estabelece acima dos estados, mas a partir deles, né, que nós chamamos de escala supranacional, ou seja, eu tenho um campo que está acima dos estados, mas que funciona ancorado em cada um deles. É claro que existem os estados mais poderosos, que formam grupos concentrados de poder, e existem os estados que pleiteiam lugar nesse rol, né, nesse agrupamento. Por exemplo, o G8, que acaba dando, né, o grupo dos 8 países mais poderosos, que acaba sendo, né, pressionado pelo grupo dos 20, né, que tem uma expansão da base de poder aí nessa classe, e que teriam os países que pleiteiam, né, um estado de desenvolvimento. A professora Mônica Arroyo, né, vai mostrar como é que o Estado se relaciona com o mercado e se relaciona com o território. Então, todos os componentes, né, do Estado, e claro, né, componentes sociais, como é que eu vejo produção, comercialização, como é que eu vejo a logística de distribuição de produtos e como é que eu vejo a participação dos recursos nisso, o território, como é que eu vejo o domínio político sobre esses recursos neste território, ou seja, todas as dimensões relacionadas. É um exercício interessante que ela propõe, um exercício próprio dos geógrafos, né, com uma preocupação política. A ciência política, ela não que a gente chama de puro sangue, né? A ciência política, como qualquer área, se beneficia da produção intelectual das demais áreas, não é, como eu disse no início da aula. Num sentido, né, mais restrito, né, esse território, nós vimos que ele tem uma forma, né, esse território tem um formato ligado à vida cotidiana, enfim. Nós vimos isso antes. E a professora Lia Machado, né, vai trazer alguns elementos importantes quando nós discutimos limites e fronteiras. Essa discussão territorial do Estado é importante porque o Estado nacional ou Estado-nação, como figura política que tem sentido só ao ser considerada essa população que também figura como nação, passa a ser fundamental discutir os seus limites, o seu tamanho, as suas subdivisões. Eu não tenho como administrar ou planejar, né, os recursos e os serviços, as políticas públicas, sem que o seu território esteja totalmente delimitado, precisamente delimitado. Então,
surgiriam duas palavrinhas aí nessa questão territorial, que é de limite e fronteira. O limite e a fronteira, às vezes, são dados como sinônimos, embora rigorosamente não sejam, e é isso que está sendo dito aqui. Quer dizer, o básico, para ficar no destaque do elemento principal, é que a fronteira pode ser uma faixa ocupada, a fronteira entre os lugares pode ser móvel, a fronteira ela tem a ver com produção, ela tem a ver com domínio, ela é econômica, ela é política, e o limite pode ser estabelecido do gabinete de um administrador ou planejador, né? Então, eu estabeleço o limite aqui da minha mesa, mostrando que tem uma divisão entre um distrito e outro, entre um município e outro, um estado e outro, enfim, um estado-província, uma unidade federada. Então, São Paulo, Rio, há uma divisa. Então, eu estabeleço limites, e esses limites podem ser bastante abstratos. E a fronteira é o modo como eu vou viver certas faixas de terra, enfim. É uma diferenciação bastante interessante, como diz aqui o próprio slide, né? E o limite, né, como algo que estabelece demarcações, como algo que contém um conteúdo específico, enfim, tem um sentido mais físico, enquanto as fronteiras são mais ligadas ao modo como a população funciona, está mais ligado como se produz, se trabalha, enfim. O limite, ele, né, me repetindo aqui, ele pode ser feito de fora. A fronteira, de alguma maneira, ela foi estabelecida, né, com a própria vida social. Quantas transformações do Estado, né, a gente vai destacar a seguinte questão. Há uma evolução que costuma ser vista como perversa, de uma tirania mesmo, né? Alguns autores mais críticos vão atribuir aos acordos de Bretton Woods, né, que são do pós-guerra, do pós-segunda guerra, como adquirindo, né, dimensões diferentes, né? O José Luiz Fiore vai dizer que a partir de 1985 há uma aceleração. Newton Santos também diz isso, é meio aceitável, né? A década de 70 tem o germen disso, mas na de 80 a gente vai perceber uma aceleração histórica e uma financiarização da economia. O capital financeiro passa a funcionar mais em si mesmo do que para financiar a produção. Ele passa a ser ter uma certa independência com relação à economia como um todo. Daí uma certa perversidade. Acompanhado por sucessivas crises, que vão gerar crises imensas. Que não cabe agora numerá-las, delineá-las, enfim. E de uma maneira tal que vários analistas economistas do próprio mundo anglo-saxão vêm considerando de forma cada vez mais séria a hipótese de que o capitalismo global esteja perdendo sua aura de infalibilidade, ou seja, o capitalismo sendo visto como incontestavelmente o único modo de organização da produção e da própria vida, né? Então, e isso favoreceria a própria contestação e a revisão crítica de desregulações, né, de recuo da participação do Estado na vida social, que tem gerado problemas incríveis como esse da independentização de uma dimensão toda, como das finanças, por exemplo, né? Então, bastante importante essa crítica. Passemos então para a interatividade, que é a seguinte: assinale a alternativa correta sobre o papel do território no Estado Nacional. Letra A. Estado territorial é antagônico ao Estado Nacional? Letra B. Território tem tanto um sentido ligado às práticas sociais, quanto ligado ao plano institucional. Letra C. Território para Hatzel é o solo de plantio, pois sua preocupação é com a produção agrária. Letra D. Fronteiras e soberania são conceitos inconciliáveis. Letra E. Limites e fronteiras são equivalentes. Já voltamos com a resposta.